Slide aqui. Opa. Olá, pessoal. Então, aula número 1, né? Fundamentos da condução de calor em regime permanente. Para falar de condução, temos que falar sobre o calor, né? Conceituar o calor, né? A transferência de calor, né? Então, calor é uma forma de energia que propaga entre sistemas de níveis de energia térmica diferentes, né? Isso é quando ocorrer a interação térmica entre os sistemas, né? Então, o sistema de maior energia cede calor para um sistema de menor energia, né? Todos lembram de termodinâmica, né? Então, o calor, né? Ele se dá quando há interação térmica, né? Interação entre dois sistemas, tá bom? Professor, o senhor está compartilhando a tela? Opa, acho que caiu então. Eu estava compartilhando, não estava? Não, não tá, desde o começo. Calma aí, pessoal, calma aí. Eu tô olhando pelo Moodle, que o senhor colocou a aula lá. Não, pessoal, não é para olhar pelo mundo, é para olhar aqui pela mais fácil aqui. Estão vendo agora, pessoal? Agora sim. Sim. Beleza, então. Tá? Então, essa energia transferida é denominada de transferência de calor ou fluxo de calor, né? Que ocorre das partículas com maior energia para aquelas de menor energia. A interação térmica entre sistemas depende do meio que os separa. Então, essa propagação do calor, ela depende de como esses dois sistemas estão separados, tá bom? Então, em função, né, desse meio, né, é que temos as variações da transferência de calor, que pode ser condução, convecção e radiação, tudo bem? Ok? Vamos lá. Condução, né? A condução é a energia térmica que propaga de um meio sólido, pessoal, também fluido, né? Os fluidos também propagam calor pela condução, só que a taxa é muito pequena, é quase que desprezível, tá bom? Então, entre os fluidos ocorre a convecção, que vou explicar mais para frente, tá bom? Aliás, no slide seguinte. Então, a condução ela é prevalente, né, no meio sólido, tá bom? Nos fluidos, né, também ocorre a condução, mas a parcela é muito pequena, quase que desprezível, tá bom? Geralmente só consideramos a condução somente no sólido. Então, a condução, então, temos aqui, né, o calor propagando, né, por meio desse material sólido, certo? A gente entrando aqui, okay. A gente entrando aqui. Opa. A gente entrando aqui. Calma, estou meio perdido aqui. Então, a condução, né? Cabe ressaltar que a condução, ela depende, né? Essa transferência de calor, ela depende, né? Também do material, né? Então, a condução geralmente ocorre no sólido e entre os vários materiais, né? Os metais são excelentes condutores de calor, né? De calor e também de eletricidade, né? Então, pessoal, se eu tiver uma barra de aço aqui, né, de metal, então o calor propaga de forma muito, muito eficiente, né? Tanto é que a gente queima a mão nesse caso aqui, né? Tudo bem? Agora, os não metais são são maus condutores de calor. Então, se eu enrolar um pedaço de pano, né, nessa barra, ou se essa barra tiver um cabo, né, de madeira ou de plástico, né, então reduz a propagação do calor, tá bom? Então, nos metais, essa propagação se dá de forma muito eficiente. Convecção, né? Na convecção, essa energia, ela se propaga no meio fluido ou gasoso, né? Então, em líquidos ou gases, né? E essa propagação, ela se dá concomitantemente
com transporte de matéria, tá bom? Então, com transporte de matéria. Então, um exemplo aqui, né, é um refrigerador, que você tem aqui o congelador, né? É aqui o refrigerador propriamente dito, né? Então, pessoal, nesse refrigerador, o que acontece? Na parte superior, o ar está mais frio, né? Ou seja, a massa específica é maior, né? E na parte inferior, você tem uma temperatura menor, então a massa específica é menor. Então você tem diferentes massas específicas aqui dentro desse recinto. Então, pessoal, o ar mais frio, por ser mais pesado, né, ter uma massa específica maior, acaba descendo, empurrando esse ar menos frio, né? Então ele empurra, ele sobe, esse ar vai tendo sua temperatura diminuída, aumenta a massa específica e desce. Então formam essas correntes de convecção, tá bom? Então entre o ar frio, bem frio, e o ar menos frio. Então você tem essas correntes de convecção. Então, pessoal, essa propagação do calor, ela se dá no meio fluido, né? Já a condução no meio sólido, certo? E ainda temos, né, a transferência do calor por radiação térmica, né? Então, a energia radiante é emitida para um sistema devido à sua temperatura. Pessoal, qualquer corpo acima de 0 Kelvin, ele cede e recebe calor na forma de radiação térmica, tá bem? Então, essa propagação do calor se dá por ondas eletromagnéticas, né? Diferentemente dos dois casos anteriores, né, da condução e da convecção, a radiação ela não é necessário um meio físico. A radiação ela se propaga até mesmo no vácuo, né? Então, o Sol que está a milhões de quilômetros, de anos-luz aqui, né? Milhares de anos-luz aqui da Terra, né? Chega aqui em cerca de 8 minutos, né? Percorrendo o espaço, né? Onde até a ausência de matéria, né? Então, na radiação térmica, independe do meio físico, né? Ela pode ocorrer até mesmo no vácuo, certo? Então, por exemplo, né? Você está perto de um forno, sem encostar no forno, você acaba recebendo esse calor, né? Percebendo esse calor sem encostar no forno, né? Ou seja, o forno ele propaga calor por radiação, tá bom? Então você recebe essa radiação e tem uma sensação de receber um calor, tá bom? Ok? Então, pessoal, estamos falando sobre condução, tá bom? Então, a condução, eu falei de linha, dei um overview, né? Sobre transferência de calor, falei sobre condução, convecção, radiação. O foco da aula, pessoal, o tema da aula é condução em regime permanente. Então, pessoal, vamos falar sobre condução, né? Então, condução, já disse para vocês que é a transferência do calor, né? Em que o meio é um meio sólido, né? Pessoal, vale aqui também, pessoal, o regime permanente, tá bom? Então, aqui em transmissão de calor, né? Vamos sempre abordar o RP, que é o regime permanente, né? Ou seja, então, é aquela hipótese em que os pontos, né? Em cada ponto, as propriedades se mantêm com o tempo, tá bom? É como se fosse uma fotografia. Você baixa aquela fotografia e vale para sempre, né? Então, que isso não é verdade, né, pessoal? É impossível isso, né? Mas, para facilitar tanto os conceitos, como também a parte quantitativa, então sempre procuramos, né, caracterizar os fenômenos pela consideração do regime permanente, né? Ou seja, cada ponto, embora cada ponto tenha propriedades diferentes, mas naquele pontinho aqui, ó, só para relembrar lá de McFlu, né? Então, cada ponto eu tenho propriedades diferentes, claro, né? Só que nesse pontinho aqui, pessoal, pode passar um minuto, uma hora, um dia, as propriedades são constantes, né? Não varia com o tempo, o que não é verdade, tá bom?
Bem, pessoal, para falar sobre condução térmica, temos que falar sobre condutividade térmica, né? Que é uma propriedade dos materiais relacionado com a capacidade desses materiais transportar o calor, a energia térmica, tá bom? Então, como eu disse para vocês, né, os metais, tanto os ferrosos como os não ferrosos, eles são bons condutores de calor e também de eletricidade, tá bom? Enquanto que os não metais, né, por exemplo, né, madeira, plástico, né, os polímeros em geral, eles são maus condutores de calor e também de eletricidade, tá bom? Então, pessoal, esse casinho é uma propriedade, tá bom? É uma propriedade, né, em que confere uma maior ou menor capacidade desse material transportar o calor, tá bom? Para facilitar também, pessoal, vamos considerar o K unidimensional, tudo bem? Que também é uma hipótese simplificadora, claro que isso não existe, né? Mas para facilitar, pessoal, o regime é permanente e é unidimensional, tá bom? Então, não varia com a direção. Então, não tem KX, KY e KZ, tudo K, tá bom? Essas são as unidades, tá, pessoal? Sistema internacional, sistema métrico e sistema britânico, certo? Ok? BTU é British Thermal Unit, né? Unidade térmica britânica, BTU, tá bom? Resistência térmica de condução. Então, pessoal, vamos lá. O casinho é uma propriedade do material, né? Cada material tem um K diferente, né? Os metais conduzem melhor calor, né, do que os não metais. Pessoal, todo material pode ser um bom condutor, mau condutor de calor, ele oferece uma resistência à passagem do calor, né? É como se fosse uma resistência elétrica, né? Todo material tem uma resistência elétrica, né? Ou seja, ela resiste à passagem de corrente elétrica, né? Então, todo material também tem uma resistência térmica, né? Alguns materiais são mais resistentes, como, por exemplo, os isolantes, e alguns materiais são menos resistentes, né, como os metais. Bom, então, quando você está mexendo, né, naquela panela, né, fazendo a janta, né, com uma colher que não tem o cabo plástico ou de madeira, você queima a mão, né? Deixa uma colher lá, né? Vai pegar essa colher, você queima a mão. Agora, se você tiver aquela colher com aquele cabinho de madeira, né? Ou uma colher de madeira inteira, né? Ou uma colher de metal com cabo de madeira, cabo de plástico, você tem um isolamento, né? Então, pessoal, todos os materiais apresentam uma resistência térmica, né? Devido à condutividade térmica, o casinho, né? Quanto menor resistência, maior será o fluxo de calor a ser transferido por unidade de área, tá bom? Então, aqui são as unidades aqui, né, pessoal? No SI, sistema métrico e no sistema britânico. Pessoal, sempre eu procuro trabalhar no SI, tá bom? Até porque, pessoal, o sistema internacional é uma orientação, né, tanto na academia, né, quem já fez TCC sabe, né, que se orienta a utilizar as unidades no SI, né, e também até na indústria também, né, os manuais também de equipamentos, né, também são uma orientação para usar cada vez mais o sistema internacional, tá bom? Que se pese, né, que na indústria também usa muito o sistema britânico, né, ok? Mas a tendência é cada vez mais utilizar o sistema internacional, tá bom? Equação do fluxo de calor, né? Então, falamos aqui dessa resistência, tá bom? Todo material oferece uma resistência, né? Pessoal, só faltou uma bolinha em cima, tá bom? Esse Q aqui, pessoal, é diferente da termo, né? Na termo é quantidade de calor, aqui é fluxo de calor, ou seja, calor pelo tempo. Então, pessoal, tem uma bolinha aqui em cima, tá bom? É difícil colocar aqui, mas tem uma bola em cima. Toda variável
toda variável com uma bolinha em cima indica que ela é em função do tempo. Então, fluxo de calor é igual a menos ΔT, que é a diferença de temperatura, né? Lembrando que somente a propagação do calor quando os sistemas encontram-se com temperaturas diferentes, tá bom? Ok? Então, por convenção aqui, pessoal, o ΔT é a temperatura menor menos a temperatura maior, né? O F de frio e Q de quente, né? Mas T maior, pessoal, T menor menos T maior, tudo bem? É sempre o menor menos maior. Por isso que é negativo aqui, para deixar positivo depois. Isso aqui é uma convenção, né? Lá da termodinâmica, tá bom? Quando o sistema cede calor e quando recebe calor, né? Acho que todos lembram disso, né? Ok? O sentido é sempre do maior para o menor, né? Pessoal, esse R aqui depende do material, né? Cada material tem uma resistência, uma condutividade térmica diferente, que implica numa resistência térmica diferente, né? Então, uma colher de madeira tem uma resistência, uma colher de metal tem outra resistência. Mas também, pessoal, esse R, além de depender do material, ele depende também da geometria dessa parede, né? O fluxo de calor, né, é medido em watts, ou no SI, no SM em quilocaloria por hora e no sistema britânico BTU por hora. Bom, então, pessoal, temos uma unidade para fluxo de calor, uma unidade para resistência térmica e uma unidade aqui para o casinho, tá bom? Tem a casinho, né, resistência de condução e fluxo de calor, que é o menos ΔT sobre a resistência térmica de condução, ok? Então, pessoal, o R, além do K e também da área transversal, depende também da geometria. Então, para parede plana de bordos paralelos. Então, essa expressãozinha calcula a resistência térmica à condução, sendo que é espessura, tá bom? Se eu quiser conhecer uma temperatura a partir de uma posição X da face quente, né, de maior temperatura, porque o calor, pessoal, propaga da maior temperatura para a menor temperatura. Então, olha o sentido do fluxo de calor aqui, ó. Né? Então, se eu quiser conhecer a temperatura numa posição X da face quente, né, essa é a expressão, tá bom? Ok? O nosso tempo aqui é apertado, né? Então pessoal, não vou ficar detalhando, explicando a fórmula, tá bom? Senão eu não consigo dar a explicação mais importante para vocês, né? Então, o material está disponibilizado, estou usando praticamente o mesmo material que vocês tiram as aulas comigo, né, para facilitar. Alguns exercícios acho que eu atualizei, né? Mas os conceitos teóricos são os mesmos, tá bom? Aqui é uma parede cilíndrica, né? Então, ó, essa expressão, né, do RK para uma parede cilíndrica, e aqui a expressão para calcular uma temperatura a partir de um raio, tá bom? Tudo bem? O raio R, que é uma posição R a partir do centro. Então, esse R aqui é um R qualquer entre R1 e R2, tá bom? Bem? Então, se T1 é maior que T2, então o fluxo é de dentro para fora. Então, esse R está entre R1 e R2. O R1 é o R interno e o R2 é o R externo, tá bom? Esse LN, né, todos sabem, né, na calculadora, é LN, tá? Ok? Temos a esfera oca, então essa formulinha para calcular RK, e essa fórmula para calcular a temperatura no R, né, entre R1 e R2, tá? Ok? E, vamos lá, pessoal.
pode ocorrer, ou é comum ocorrer, né, em que uma parede, né, quer seja cilíndrica, esférica, plana, ela pode conter mais de um material. Imagine, pessoal, eu estou olhando aqui para minha parede, né? Você tem uma camada de gesso, né? Estou falando aqui de dentro para fora. Aí tem uma argamassa, você tem o tijolo, tem um reboco, né? Lá fora tem um revestimento cerâmico, né? Então você tem como fosse um sanduíche, né? O pão, o queijo, o presunto, o tomate, a alface, né? Então, uma parede, né? De qualquer forma geométrica, né? Ela pode ter, construtivamente, né? Ser composta por diversos materiais, né? Tudo bem? Então, cada material apresenta uma resistência diferente, certo? Nessa configuração aqui, pessoal, nessa configuração, as resistências estão em série. Então, resgatando lá, aliás, fazendo uma analogia com o circuito elétrico, né? Então, seria a associação de resistência, né, em série. Então, a equivalente, eu posso trocar todas essas resistências para uma equivalente aqui, ó. Né? Então, basta somar todas as resistências que compõem essa parede, tá bom? Então, o fluxo de calor é menos ΔT sobre a resistência equivalente. E a resistência equivalente é o somatório das resistências das N paredes. Bom? Então, pessoal, fazendo uma analogia elétrica, né, o fluxo de calor é como se fosse uma corrente elétrica. As resistências térmicas é análoga às resistências elétricas de cada resistor. E a diferença de temperatura entre as duas faces é análoga a DDP, tá bom? Então, a analogia do circuito térmico com o circuito elétrico. Se eu falo em resistência em série, tem aquela resistência em paralelo, também análoga ao circuito elétrico, né? Então, aqui eu tenho duas. Só para lembrar, pessoal, aqui a corrente não se divide, tá bom? E aqui temos duas ou mais N correntes, né? Então, eu posso achar o fluxo único aqui, né? Então, eu tenho uma resistência aqui é um material, aqui é outro material, tá bom? Então, eu posso achar uma resistência equivalente, né? Tudo bem? Então, aqui, só lembrando, pessoal, o inverso da resistência equivalente é o somatório dos inversos de cada resistência que eu estou considerando aqui, tá bom? Então, se eu tiver N resistências, né, vou somar todas elas, o inverso delas, tá bom? Pessoas aqui só não pode esquecer de inverter depois. Você está calculando o inverso, né? O resultado que dá aqui, pessoal, você tem que fazer a -1. Tome cuidado aqui, tá bom? Tá? Vamos falar também um pouquinho de convecção agora, né? Então, eu falei da condução. Pessoal, somente a radiação vai ser abordada lá para o final do curso, tá bom? Então, por hora, pessoal, vamos estudar os fenômenos de transferência de calor por condução e por convecção, né? Como já vimos, pessoal, a convecção é aquela modalidade de transporte de calor, né? Que ocorre prevalentemente no meio fluido, né? Ele tem como característica ocorrer, né, com transporte de material, né? Ou seja, então o calor ele se propaga concomitantemente com o transporte de matéria, né? Bem, o movimento das partículas é sempre do maior potencial para o menor potencial. A movimentação das partículas forma uma corrente, né, de transferência de calor
por convecção, né? Então, como eu expliquei naquele refrigerador, né? Essa convecção, ela pode ser natural ou livre, pela variação da massa específica, como ilustrei, pessoal, lá naquele refrigerador, ou forçada, provocada por meios mecânicos, né? Então, um ventilador, por exemplo, né, provoca uma convecção forçada. Então, você transporta material, né, no caso o ar, por exemplo, né? Você tem o ventilador, ele fornece energia ao fluido, né? Então, você tem aquele movimento, né? E você acaba propagando o calor concomitantemente, pessoal, com o movimento de material, né? Então, o ventilador, ele movimenta o material, movimenta o ar e vai propagando aí o calor, tá bom? Transportando calor. Resistência de convecção. Então, pessoal, a condução aqui, ó, a gente usou aqui o Kzinho, tá bom, pessoal? Então, K. RK. K de condução, H de convecção, tá bom? Então, aqui, convecção. Aqui. Vamos lá, pessoal. O Kzinho aqui, ó, é uma propriedade do material sólido, principalmente, pessoal, os líquidos também podem transferir calor por condução, mas é pouco aí, né? A parcela é muito pequenininha, né? Então, é prevalente no meio sólido, né? Então, pessoal, K é uma propriedade do material sólido, né? De transportar calor. O H, pessoal, esse Hzinho, chama coeficiente de convecção, né? Que é uma propriedade, né, dos fluidos, né? Uma propriedade termodinâmica, né? Não vamos confundir com entalpia, tá bom? Isso aqui não é entalpia, não, né? É o coeficiente de convecção. Então, é uma propriedade dos fluidos, né, de transferir calor, tá bom? Então, cada fluido, né, ele tem um coeficiente diferente, tá bom? Também, pessoal, vamos sempre considerar um H médio, tá bom? Então, unidimensional, né? O escoamento em regime permanente, né? Essa unidade do H, pessoal, é bem parecido com o K. A diferença aqui, pessoal, o Kzinho, aqui, ó, é somente a dimensão L, né? Então, se é metro, né? Metro, né? Aqui é pés. No H, pessoal, é L2. L2. Lá era L, aqui é L2. Então, é área. Então, metros quadrados, pés quadrados, enfim. Ok? Todos os fluidos apresentam uma resistência à passagem do calor. Até o ar mesmo, pessoal. O ar também, né, constitui uma resistência ao fluxo de calor, tá bom? Okay? Uma camada de ar, uma camada de um fluido qualquer, né, de um líquido, né? Então, pessoal, lá era o RK. Então, aqui, ó, era o RK. E dependia da geometria das paredes aqui, né? Cada RK aqui é diferente, aqui, né? Então, depende do material, né? E da extensão também, né, pessoal? Da extensão da seção, né? Então, depende da seção, do material e da geometria. Porque essa fórmula é para parede plana, essa para cilindro, essa para esfera, né? Aqui, pessoal, é RH, H de convecção. Então, aqui a fórmula, claro que não é igual, é diferente, né? 1 sobre H médio, que depende do fluido, e a seção, bem? Então, pessoal, para qualquer geometria, o RH é o mesmo, se calcula dessa forma. Lembrando que essa área é a área de contato entre o fluido, né? Que está o fluido. Então, varia. Se for uma parede plana, seria a área da parede plana. Se for uma parede cilíndrica, né, seria a área da parede cilíndrica. PDL, no caso do cilindro. E se for uma parede plana, é base vezes altura. Ok? Pessoal, embora aqui o Hzinho é diferente, né?
lá, só para... Gosto de explicar, pessoal. Vou pegar aqui. Só para... Então, aqui o Hzinho, né? O H, aqui é o K. Tá? Não, pessoal. Aqui, ó. O H, o Kzinho aqui, ó. O Kzinho, né? É convecção que é condução, né, pessoal? Então, a única diferença aqui, né? Aqui. Né? Então, o H é L2, aqui é só L. Bem? Tudo aqui. Mas a resistência, pessoal, é a mesma, tá bom? A unidade de resistência é a mesma. Ok? E aqui é a fórmula do fluxo de calor, menos ΔT sobre RH. Tá? Claro que a unidade do fluxo de calor é o mesmo também. Da condução, na condução e na convecção. Então, fluxo de calor e resistência, né? As unidades são as mesmas lá da condução. Ok? Lá. Olá, pessoal. Então é o seguinte. Não existe em um fenômeno apenas condução. Não existe em um fenômeno somente a convecção. Tudo bem? Então, pessoal, a convecção e a condução sempre estão associadas. Então, se eu observar uma parede, né, eu tenho o material da parede, que é condução. Pessoal, mas ao redor de uma parede eu tenho ar. Aliás, eu tenho dois ares, né? Você tem o ar externo e o ar interno. Por quê, pessoal? Cada ambiente pode estar com a temperatura diferente. Então, dentro da sua casa, tem uma temperatura, do lado de fora é outra temperatura. O ar é um fluido. Então, pessoal, o fenômeno associado é a convecção, é o RH externo, ar externo. Dentro aqui, eu tenho um ar também, né? O ar oferece uma resistência à passagem do calor. Então, o ar é fluido, então a resistência de convecção interna. Tudo bem? Então, tanto esse ar externo como esse ar interno, eles dificultam o fluxo do calor. Formam uma resistência. Bem? Assim como a parede. Então, a parede é condução RH. O fluido externo é RH externo. O fluido interno é RH interno. Então, pessoal, aqui eu tenho 3 resistências em série. Então, a resistência equivalente aqui é a soma dessas 3 resistências, tá bom? Tudo bem? Então, uma hora da história, pessoal, não existe convecção pura nem condução pura. O efeito condução-convecção são combinados, tá bom? Ok? Ainda existe a radiação, que eu vou explicar mais para o final do curso. Todo corpo acima de 0 Kelvin emite e recebe calor na forma radiante, tá bom? E radiação térmica. Então, pessoal, essa associação pode ser em série, pode ser em paralelo, tá bom? Pessoal, como a gente faz? Agora temos aí 10 minutinhos aí. Esse exercício aqui, pessoal.
Vocês querem tentar fazer esse exercício a partir... todo o conceito, né? Para fazer esse exercício foi explanado aqui, só tem esse exercício aqui, né? Vocês querem tentar fazer o exercício? E eu apresento a resolução amanhã? Pode ser? Esse exercício até mesmo de forma remota aqui, pessoal, eu procuro, né? Quem tem aula comigo de FT, né? Sabe que eu digito todinho o exercício, né? Dá um trabalho, toma um tempo, né? No caso, fazer esse exercício para te entregar amanhã na aula, professor? O pessoal ainda não define ainda a metodologia de nota, tá bom? De média ainda. Mas tente fazer o exercício, pessoal. Eu vou dar uma pensadinha, pessoal. Se eu cobro tarefa, não cobro tarefa, aí eu tô... demoraram para implantar a classe aí, agora que implantaram, eu tô ainda vendo aí como que eu vou avaliar vocês, tá bom? Pessoal, só para fechar... Professor, sobre as aulas de sábado, o senhor já decidiu como vai ficar? de manhã, né, que foi combinado, né? Então, porque eu e o Rafael, quando a gente fechou, a gente deixou claro pro pessoal que a gente tinha aula. Não sei como a secretaria implantou essas aulas. Eu não sei. A Fabi me mandou um WhatsApp falando que as aulas seriam no sábado à tarde. Mas precisa ver se os outros concordam também, né? Acho que vocês acho que escreveram posteriormente, né? A prioridade é que, sei lá, quem escolheu primeiro, eu não sei, pessoal. Porque assim, eu e o Rafael tem aula de outra classe especial das 7h40 às 11 horas. Então, não sei, porque eu tinha fechado com a Fabiana, né, da secretaria, né, das 7h40, né, até às 11 horas. Ela me mandou, professor, ontem um WhatsApp. A secretaria não tem essa... Não sei, pessoal. Ela falou que ia ser da 1 às 4h20 de tarde. Professor, acho que geral recebeu essa mudança aí do horário da manhã para a tarde. Eu também recebi essa informação aí. Vocês concordam aí? Eu concordo. Por mim é tranquilo. Tanto faz para mim. Fica melhor para vocês. Ficou claro mesmo? Tranquilo também. Ficou claro mesmo? Da 1 às 4h20, sábado, no caso. 1 às 4h20? Isso. Eu não estava sabendo, assim, né? Vou ver como está aqui no sistema aqui. Não sei se todos concordarem também. Aí tudo bem. Para mim é diferente. E aí, pessoal, então eu vou fazer a chamada, então, pessoal. Depois eu vejo com a secretaria, esse é um assunto aí. Eu vejo aí. Vou fazer a chamada aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pessoal, não tem nem como fazer a chamada, não está cadastrado aqui e como ficou? Segunda isso? Olá, pessoal. No caso, professor, eu não tenho certeza que horas é segunda. Eu vou ver, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Presença para todo mundo aqui, que eu não tenho nem como... não está cadastrado aqui o diário ainda, né? A hora que tiver cadastrado, eu dou uma presença para todo mundo que esteja matriculado, tá bom, pessoal? Então, até amanhã, pessoal. Valeu, pessoal. Até amanhã. Pessoal, só uma pergunta, pessoal. Das 19... todos têm a primeira aula aqui, de quinta? Pessoal,
Oi. Então, eu estou disponível esse horário, eu, no meu caso. Eu também estou disponível. Eu acho que o pessoal, acho que os demais não, né? Entendi, professor. Qual que seria a ideia? Alterar Então, o alguns que horários? acontece, pessoal? De quinta-feira, eu dou aula apenas no segundo tempo, né? Então, até minha proposta inicial para o curso ser mais rápido, eu dar aula de quinta-feira, né? Das 18h45 às 20h25, né? Mas se todos puderem também, né? Não posso. Pessoal, aqui temos que tomar as decisões que sejam possíveis para todos, né? Se tiver 100 alunos e um aluno não concordar, eu não posso procurar uma mudança, entendeu? Não entendi. Por mim tá ok, mas eu acredito que tem que ver com o restante do grupo. Tem o Bruno Bezerra, se não me engano, ele tem alguma matéria nesse O dia. Bruno tem. A gente vai discutindo. Vai tem que dar uma perguntada para ele. Um horário oficial e um horário que a gente pode até combinar aí, não sei, com vocês aí. Então, bom, pessoal. Ok? Mas por hora, pessoal, por hora eu vou seguir aqui. Não vou questionar, tá bom? Depois a gente acerta entre nós. Pode ser? Desde que seja bom para todos. Então, pessoal, um abraço a todos, até amanhã. Até pessoal, amanhã. Amanhã, professor. todas as aulas foram gravadas, tá bom? Então, quem perder, de repente, uma aula, vai ter aí a oportunidade de ver o que foi ministrado, tá bom, pessoal? Tá bom. Pessoal, até amanhã, até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau.